Meu nome é Rosa, eu sou a outra bióloga que trabalha no DAI, então junto com a Ângela, como ela já disse, a nossa visão é parcial porque a gente tem atribuições do cargo de bióloga, que é verificar a qualidade da água tratada e distribuída do ponto de vista bacteriológico. Mas então, o que a gente observou foi tudo já que a professora Marta falou. O que incomoda no nosso ponto de vista como biólogo. A gente não sabe se na ETA tem outros problemas que a gente não pode estar trazendo aqui para a Câmara Técnica poder avaliar e ajudar a pesquisar para solucionar, né? Então, o aumento na densidade de algas e cianobactérias, já ocorreu floração de algas que não eram cianobactérias, mas que puderam conferir à água tratada e à água bruta algum odor indesejável, ou gosto e odor na água tratada e na água bruta. Presença de microcistina no manancial, uma vez só a gente detectou por em torno de 3 microgramas por litro em um manancial, mas depois na água tratada não tinha. Mas uma vez só aconteceu, então é uma coisa para se preocupar também. E entupimento de filtros também, porque é comum, principalmente lá nas secas, de atomáceas, né? Mas a gente nota, às vezes, entupimento de filtro relacionado a outras espécies, que não cianobactérias. Talvez a detecção aí das algas não esteja certinha, né? Não sei se alguém sabe, mas tem um manancial que sempre que acontece Cylindrospermopsis, a gente vê que os filtros ficam mais lentos. E não é uma floração, não é uma ocorrência de Cylindrospermopsis normal, assim, normal. Quando acontece, às vezes ela aparece, né? Não sei se isso tem alguma relação. Bom, então o que a gente pode perceber que incomoda e que faz a gente pensar em relação à qualidade da água para abastecimento foram esses problemas. E aí o que a gente tenta fazer? Nós estamos lá desde meio de 2009, contratadas pela empresa. E de lá para cá, então, a gente não era da área, a gente está aprendendo. Então, a primeira vez que deu uma floração de praxe, a gente aprendeu que, olha, clorofila deu alta, aumenta o carvão ativado. Então, essa é a primeira atitude, a primeira coisa a se fazer. Então, aumento da dosagem de carvão para remoção de cianobactérias, mas nem sempre, porque a gente sabe que o carvão ele vai absorver, mas se for muito grande, acho que não absorve. Aí sim, gosto e odor sim, porque são as substâncias químicas, né? E aí também remoção de cianotoxina se houver. Aí num primeiro episódio aconteceu uma experiência assim, até a gente consultou colega da área, uma primeira floração lá em 2009, num manancial que contribui, uma estação de tratamento recebe água de 3 barragens e a outra recebe do rio Atibaia. Então são tratamentos diferentes, são situações diferentes. Mas, então, um dos mananciais que é usado para essa ETA deu uma floração grande lá no primeiro gráfico, aquele moinho velho, em 2009, e aí a sugestão foi desliga a pré-cloração. Eu sugeri isso lá para o pessoal que trabalha lá, que também não temos muita autonomia para decidir as coisas ali, só que a gente viu que isso não foi legal, porque comprometeu a eficiência da desinfecção no final do tratamento, né? Então, a gente já fez um teste uns 2 dias, falou, volta para a cloração porque a água está saindo com coliforme total. Não. Então, não foi uma boa solução para o nosso tipo de estação de tratamento. Então, lembrando, né, a pré-cloração para tentar evitar a lise das células de cianobactérias, caso elas estivessem tóxicas, e a liberação das toxinas. Bom, uma outra estratégia mais tarde foi conversando, falou, olha, o que dá para fazer é mudar o ponto de aplicação do cloro para mais distante do ponto de aplicação do carvão. Porque aí então a gente imaginou que coagulando a água, primeiro aplica o carvão, aí o coagulante coagula, forma os flocos e talvez aí então o cloro lá na frente já não vá entrar em contato com tantas células assim e promover o rompimento delas. Pelo menos já tem uns flocos formados e pode minimizar o rompimento de células. Então essa foi uma ação que houve lá na ETA com essa intenção. E a outra ação, não foi bem uma ação, mas que o que desencadeou a observação de todos esses problemas do nosso ponto de vista como biólogas foi delinear um estudo para ver, bom,
já que tem cianobactéria, enriquecimento do manancial, por onde está entrando esse nutriente? Será que é carreado pela chuva? Será que dá para construir uma calha em torno do manancial? Porque não são coisas muito grandes, né? Uma barragem, eu não tenho dado de quantos metros cúbicos ou sei lá de água tem, mas é pequeno, assim, comparando com uma Billings, uma Guarapiranga. Então a gente falou, dá talvez para fazer alguma obra, chafariz, para não deixar aquela estabilidade que a cianobactéria gosta. Então a gente pensa em algumas coisas, mas para pedir e falar, olha, a gente precisa de um estudo com dados para chegar para os responsáveis lá, né, pelo DAI, e falar, olha, precisa construir isso tal para minimizar esse problema. Então, fez a gente pensar num estudo, que parâmetros pegar e tudo. Essa foi uma consequência desse problema. De qualquer forma, não observamos na água tratada e nem na água bruta, na ocasião, nenhuma cianotoxina. Então, assim, só corrigindo, a gente sempre observou a ausência de cianotoxina na água tratada, que é o que a lei pede e a gente fica contente. E a ausência de gosto e odor na água tratada, na maioria das vezes. A gente não tem uma observação sistemática disso, ou nem fez aquele treinamento para montar um painel, e, né, que cada um vai lá e dá uma nota para a água hoje. Não tem, a gente sabe que existe, mas às vezes está lavando a vidraria e fala, nossa, hoje a água está cheirando mofo. Então, eu já pego a água do manancial para fazer clorofila, a água hoje está cheirando terra. E aí, quando tem a floração, a gente percebe, não sempre, que a água está com cheiro mesmo durante a floração, e lá na água tratada não está. Às vezes é uma floração de diatomate e a água está com cheiro. Nem sempre é cianobactéria, mas a gente não tem uma sistematização da observação desses dados para concluir nada. Então, por isso que a gente escreveu assim, ausência de gosto e odor na água tratada na maioria das vezes. Como consequência, então, da adição de carvão e adição de cloro na degradação dessas substâncias. E aí, pensando então no que a Câmara Técnica propôs quando solicitou que nós trouxéssemos dados, né, antes de virar um seminário, na verdade a gente não sabia que isso ia virar uma apresentação assim. A gente pensou, o que a gente pode então mostrar que precisa para um tratamento de água, como acho que né, mas todo mundo faz a contagem de cianobactéria, o que tem sido feito. As ETAs, ou os departamentos de água, sentem falta de algumas coisas. Não sei se isso aqui representa outras instituições, mas a gente pensou assim, para aquele estudo que a gente delineou, o que falta? A gente não sabe, não tem esse conhecimento mesmo, quais são os melhores parâmetros para identificar o nutriente, se é nitrogênio amoniacal, se é nitrogênio total, se é nitrato, e se eu pego tudo, o que eu concluo que se eu tenho mais nitrato que nitrito, a gente não desconhece realmente quais são os melhores parâmetros, a frequência com a qual a gente deve coletar essas amostras e a distância entre o ponto e outro, como que eu vou amostrar isso num manancial de barragem para tentar identificar como é o aporte de nutrientes. Então a gente tem realmente essa dificuldade de conhecimento e porque a gente tem ação limitada devido às nossas atribuições. A gente está ali com o cargo de biólogo de fazer aquela verificação da qualidade de água, né, e tratada e distribuída. Então, realmente não sobra tempo e falta esse conhecimento mesmo. Então, isso é uma dificuldade. E em relação a gente saber afirmar que a gente está realmente verificando se aquela água está trazendo risco à saúde, essa questão do risco à saúde também preocupa, porque a gente não tem aí a primeira apresentação da Silésia e da outra professora, isso, que a gente gostaria de ter assim da Secretaria de Saúde, olha, a população desde não sei que ano tem uma tendência assim que está aumentando até um certo tipo de doença. Olha, nossos mananciais têm muita microcistis, que produz microcistina. Tá aumentando a incidência de tumores no fígado, por exemplo, entendeu? Então a gente não tem, na verdade, essa relação para conhecer o perfil das doenças do município ao longo de anos e o perfil das cianobactérias que habitam nossos mananciais normalmente, para poder realmente falar, olha, tem sim e precisa então ter uma outra ação, uma outra medida, que acho que essa é a intenção da Câmara Técnica, né?
Então, a gente sente falta desses estudos, verificando essa influência. Sobre as florações, a gente gostaria de conhecer as florações das barragens dentro do município, e não dos rios, que são os monitorados pela CETESB, né? Mas eu acho que pode haver espécies e florações potencialmente tóxicas diferentes daquilo que é observado nos rios que são monitorados. Então, nós gostaríamos que tivesse um laboratório de referência para fazer estudos do manancial de barragem que está lá escondidinho na cidade, que a gente não tem. E também talvez esse laboratório, se houvesse, uma maior facilidade para detectar a presença de outras cianotoxinas, não só as exigidas pela lei, mas as outras que podem ocorrer, porque a gente acha às vezes gêneros que na literatura sabe-se que não produz microcistina, mas a gente só tem o kit de microcistina ali. Aí até terceirizar essa análise, a água já foi, né, e foi para as casas. Então, assim, é um pouco lento ainda esse processo para agilizar a detecção de uma cianotoxina numa água bruta e na água tratada, né? Ficou meio que na sequência do que a professora Márcia estava fazendo. Era isso. Obrigada.